Obrigado, meu Deus. Obrigado por ter nos dado o direito, Senhor, de estar aqui neste momento para louvar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades, Jesus. Pelo Thierry, pela Dama, pela mamãe, Senhor, ali em São Bentinho, pela Miriam, em qual falamos agora de tarde. Por todos os meus irmãos em Cristo Jesus, meu Deus, onde quer que se encontrem. Por aqueles, meu Deus, que aniversariaram essa semana no Facebook, o Reina Dobra, filho da Miriam. Enfim, Jesus, te agradeço por tudo que o Senhor fez para conosco, pois sabemos que não somos, Senhor, merecedores e tudo acontece pela tua infinita graça. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesta noite, meu Deus, visite a cada lar, a cada família, Jesus. Deus vem respondendo, Jesus, aquelas orações daquelas pessoas que tanto têm clamado a ti, Jesus. Aqueles que têm molhado, meu Deus, o seu leito pelas madrugadas. Senhor, aquele que tem implorado a ti, dizendo, Senhor, socorre-me, Jesus. Pai, tem misericórdia de nós. Visita, meu Deus, a cada um, a cada irmão. Aquele, meu Deus, que tem batido em várias portas, Senhor, e todas elas se fecharam, Senhor, para ele. Meu Deus, eu te agradeço. E te peço, Senhor, vai a esta pessoa, responde a esta oração, Senhor. Vem, meu Deus, levar o agasalho àquele que está com frio, Jesus. O pão àquele que está com fome, Jesus. Um teto, meu Deus, àquele que está na rua. Pai, visita os hospitais. Visita as delegacias, os presídios. Senhor Jesus de Nazaré, eu preciso, Senhor, de ti, Jesus. Visita essas famílias, meu Deus. Pai, dê uma noite na direção do teu Espírito Santo. Que tudo, Senhor, que venhamos a fazer seja para a honra e a glória do teu nome. Também te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre esta cidade. Senhor, repreende todo espírito de confusão, Senhor, de mentira, de engano. Que caiam todo por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, porque eu sei que só tu és Deus. E acima de ti, meu Deus, não há ninguém, Jesus. Pai, dá uma noite na direção do teu Espírito Santo. Que tudo que venhamos a fazer, Senhor, seja para glorificar o teu nome. Porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E a palavra para a nossa irmã Dâmara. Eu vou ler aqui Mateus 20 e 29. Diz assim, a epígrafe é a cura de 2 cegos de Jericó. Diz assim o 29. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe a eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Irmãos, uma coisa, já falamos desse versículo muitas vezes, mas sempre que falamos dele, lembramos de uma coisa extraordinária. Lembramos que o dia é hoje. Tudo que estivermos para fazer, tem que fazer hoje. Jesus ia passando. Era a última viagem de Jesus por ali, por aquelas sertanias. Da Jericó velha e antiga. Jesus ia saindo da Jericó e ia se aproximando da outra. E eles, quando souberam que Jesus ia passar, começaram a clamar incessantemente. E as pessoas pediram para ele parar porque disseram que estava incomodando o mestre. Mas, irmão, só ele sabia o quanto é ruim não enxergar à luz do dia as belezas. Uma das piores deficiências é a cegueira. E eles clamavam. E o que me faz lembrar, isso nos traz a lembrança, o que chamamos de oportunidade. As oportunidades às vezes passam uma vez à nossa porta.
E precisamos estar atentos para quando essas oportunidades passarem à nossa porta, nós nos agarrarmos a ela. Como um náufrago, quando se joga uma boia para ele, no meio das ondas, é um mar revolto. Quando você joga, quando alguém está se afogando, que você joga uma boia, esta pessoa, o náufrago, se agarra com todas as suas forças naquela boia e não solta mais para nada. Ele precisa se agarrar àquela oportunidade que chegou até ele. E assim aqueles homens fizeram. Eles disseram, esta é a minha oportunidade. O mestre está passando aqui, nunca mais eu o verei. Ou ouvirei ele passar. Então vou clamar até que ele ouça, até que ele dê ouvido. E eles clamaram, eles importunaram aquelas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus parou. Faça como aqueles homens. Importune Jesus de madrugada, de joelho. Importune Jesus orando, clamando, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. E aqueles homens foram compensados pelos seus esforços, porque os seus objetivos foram alcançados. Jesus quer que você alcance os seus objetivos. Faça como aquele cego. Não desista de clamar por socorro. Eu quero ler um texto que está no livro de Josué. Capítulo 1 a seguir, que é depois da morte de Moisés. Diz assim Josué 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como herança, como disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém sustirá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu farei a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que herdariam. Esta é a primeira parte da promessa de Deus a Josué. Agora vem os requisitos que são necessários para que tudo isso aconteça. Para que todas essas promessas aconteçam na vida de Moisés, do capítulo 1 ao 6, as recomendações começam no 7. Tão somente, esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmão, as promessas de Deus para nós é igualzinha às promessas que Deus fizera a Josué. O homem aceita Jesus e a Bíblia diz que eis que dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Passa-se uma esponja e ele torna-se uma nova criatura. Só que tem um porém. É como que Jesus desse roupas brancas para o homem
que estava com a roupa suja da impureza do pecado. Lembro-me de um mato que tem no sertão da Paraíba, por nome de velame. Ele tem uma nódia tão terrível que não tira. Então a pessoa que usa uma roupa branca não pode passar próximo desse mato. E se passa, ele tem que passar desviando do mesmo para que uma folha daquela não toque na sua roupa, porque se tocar, a sua roupa está perdida. E espiritualmente, no dia que nós aceitamos a Jesus, nós ganhamos uma nova roupagem. As vestes do pecado, os ranços do pecado, Jesus tirou tudo. Mas agora a roupa que Ele nos deu também é suscetível à sujeira, que é o pecado que nos cerca, como o escritor dos Hebreus, que diz no capítulo 12, que deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, quando Jesus faz todas a Josué, todas aquelas promessas, é o mesmo que Ele faz para nós. Ele diz para mim e para você, o mesmo que disse a Josué: tão somente esforça-te, muito bom ânimo, para teres o cuidado, para fazer tudo como está escrito na lei que o meu servo Moisés te ordenou, que é dado, não desviaram dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para nós, a nossa Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Não precisamos olhar para um lado e para o outro. Precisamos ver que a igreja de Cristo tem se contaminado por muita... Você vê o WhatsApp com um bocado de endemoniada fazendo previsões, mentindo em nome de Cristo. Recentemente uma endemoniada ficava desde o ano passado dizendo que Jesus tinha dito para ela que o shopping ia cair. A outra diz que ia ter agora não sei quantos dias de escuridão. E a outra endemoniada ainda aparece dizendo que o Espírito Santo disse para ela que não era daquele jeito, mas tudo isso é coisa do capeta. As coisas de Deus, elas não se passam desta maneira. As coisas de Deus é por ordem e decência. Precisamos andar, irmão, segundo o querer, pergunta segundo a sua vontade. Deus está buscando homens e mulheres que queiram se comprometer com a sua palavra. Homens e mulheres que queiram andar segundo o seu querer e a sua vontade. Precisamos deixar esse mundo. Okay. Então, o segredo da vitória é exatamente isso, é estar de acordo com a palavra de Deus. Existe até aqueles pregadores que ficam dizendo que quem tem promessa de Deus não morre enquanto as promessas não se cumprirem. Não é verdade esse ensinamento. As promessas de Deus, elas só se cumprem se nós ficarmos na direção de Deus. O compromisso de Deus conosco é de acordo com a sua palavra. Enquanto estivermos de acordo com a palavra de Deus, Deus cumprirá com a sua palavra. A Bíblia fala de aliança. Aliança com Cristo. É como se tivesse um noivo. Eu lembro que eu tinha um amigo nesta cidade mesmo, que ele estava noivo para casar. Quando ele descobre que for atraído pela noiva, ele cancela aquele casamento. Houve uma quebra de aliança. E com Cristo não é diferente. Então, com Josué, Jesus fez aquelas promessas maravilhosas, mas também chamou a atenção de Josué, dizendo, né, que ele, tão somente ele tivesse o cuidado de guardar, né, toda a palavra de Deus. E Josué teve o cuidado, irmão, o tempo todo. É tanto que ele já bem velhinho, ele tomou a seguinte decisão. Josué chama os filhos de Israel, faz uma reunião com os filhos de Israel. E diz no capítulo 24, Josué botou em prática todos os ensinamentos do Senhor. E foi um homem vitorioso porque guardou os mandamentos do Senhor. No capítulo 24, já no final da sua vida, Josué 24:15, diz assim, porém, Josué 24:14, agora, pois, tomai o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitar fora os deuses dos quais serviram os vossos pais da além do rio, do Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram os vossos pais,
que estará além do rio, ou o Deus amorreu, em cuja a terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmão, o segredo da vitória de um crente não está nos bens materiais que ele conquista. Ele pode, não é pecado ter um avião, ter casa, ter mansão. Não é isso que eu quero dizer. Mas isso não significa prosperidade espiritual. Você pode falar, Paulo disse todas as línguas, mas se não tiver o amor de Deus que rege a sua vida, de nada vai adiantar. O segredo de Josué foi andar fielmente segundo a palavra de Deus. Se você andar fielmente segundo a palavra de Deus, todas as coisas ocorrerão para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém, Jesus.